É o inferno um lugar de tormento ardente? Neste sexto vídeo, nós vamos tratar alguns termos que foram traduzidos de forma totalmente distorcida, tentando aparentar aí para as pessoas que leem a Bíblia que existe um inferno de fogo, no qual os ímpios, ou as almas dos ímpios são atormentados para sempre. Então vocês vão perceber nesse vídeo as distorções que são feitas tanto em comentários como na própria Bíblia, para tentar induzir as pessoas a acreditar nessa mentira, tá bom? Então vou usar dessa vez aqui a Bíblia de Estudo, a Bíblia Oficial da Assembleia de Deus, que é o texto da João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e vamos usar também algumas expressões aqui, que está nesse manual de doutrinas, a exemplo aqui da Assembleia de Deus, mas que é igual em qualquer outra denominação. Então vamos primeiramente aqui analisar essa parte que fala dos termos que foram traduzidos, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho, vai dar uma tremidinha aí, mas nós fazemos o vídeo aqui com muita simplicidade, mas é bom que você vê que realmente é feito sem nenhum corte, Nenhum corte, e fica realmente uma coisa muito natural. Então está aí, o destino dos condenados, a parte final, que seria o inferno, lugar preparado para o diabo e os anjos, etc. O texto aqui muito mal aplicado de Mateus 25:41, como se fosse literal, Então vamos pegar uma parte do comentário que aqui diz assim, qual destinado à alma dos ímpios, todos que rejeitam o plano de Deus para a salvação. A palavra inferno vem do latim infernus, que significa lugar inferior, tá? Correto. Foi usada por Jerônimo na Vulgata Latina para traduzir do hebraico a palavra Seol no Antigo Testamento e do grego a palavra Hades. Correto. Até aqui essa afirmação está completamente correta, tá? Aí diz assim, também foi usada também no lugar da palavra Geena, entre outros termos do Novo Testamento. Isso não é verdade. Jerônimo, quando traduziu a Vulgata Latina no IV século, ele traduziu apenas a palavra Hades e Seol por infernos, e não a palavra Geena. Depois vamos ter um vídeo que vai falar da Geena. Qual que é a crença geral que as pessoas têm a respeito disso aqui? Veja a salada que as pessoas fazem. Preste bem atenção. Seol e Hades significa apenas lugar inferior, portanto, porque tem a sua origem da expressão infernos, Está aqui em cima, Seol e Hades significa simplesmente lugar inferior. Não tem nenhuma associação com dor, sofrimento, castigo, não, tá? Olha aqui, porque veio de infernos da Vulgata Latina, tá? Então apenas isso, nada mais, tá? Aí o que eles dizem aqui, O Hades, no conceito dos evangélicos e da Igreja Católica, quando firmou a crença no purgatório em 593 no concílio, o Hades seria o estado intermediário dos mortos, onde as almas dos pecadores estão ali, entendeu? Olha aqui, onde a pessoa já recebe uma certa condenação, entendeu? E está lá consciente em tormentos. E qual que é a base que é usada para tentar defender isso? A única base, Hades ocorre 10 vezes no Novo Testamento. E a única ocorrência, supostamente, que dá a entender que seria um lugar de tormento, é uma parábola. Olha aqui, O Hades, como ideia de lugar ardente e tormentos para os iníquos, encontra-se somente uma vez na passagem do rico Lázaro, que é uma parábola, conforme eu disse. Porque nas outras 9 ocorrências não tem nada que associe a dor ou sofrimento no Hades. Mas essa parábola foi suficiente para eles usarem aí, como base para tentar mostrar que o Hades seria um lugar de tormento. Mas veja bem, se o Hades e o Seol são equivalentes e representa apenas o lugar inferior, a superfície da Terra, que não tem nenhuma dor, castigo, nada, inclusive você não encontra nenhuma relação com o Seol nesse sentido, então como que pode ser um lugar de tormento, Então fica muito claro aí uma distorção muito grande. Agora o que é interessante é a crença que se tem de que aquelas pessoas que morreram e estão no Hades, entendeu? Elas estão em tormentos, lá no fim dos 1000 anos, segundo a crença deles, vão sair de lá, vão reencontrar seus corpos e serão lançados na Geena. Geena, que seria o derradeiro inferno, ou Lago de Fogo. Esse seria o derradeiro inferno. Então veja bem, essas pessoas que morreram em pecado no decorrer da história, de Adão para cá, entendeu? Estão todas, no ponto de vista das igrejas evangélicas, estão todas sofrendo já, num certo inferno que seria o Hades. Olha a distorção.
E lá no fim dos 1000 anos, no fim do reinado milenar de Jesus, esses ímpios, entendeu? Essas almas vão reencontrar seus corpos carnais e serão lançados no lago de fogo que eles acreditam que é o derradeiro inferno, onde serão ainda atormentados para sempre. Vê se tem cabimento uma crença dessa, gente. Vê se tem cabimento. Então fica muito claro aí que não tem o menor sentido disso, né? Vamos falar especificamente do Seol e Hades, analisar algumas ocorrências na Bíblia e vocês verão as distorções, tá bom? Então vamos lá. Vamos usar aqui a Bíblia oficial, né? Veja que tem lugar que Seol foi traduzida por sepultura, mas em outros não. Aqui, né, vocês vão ver que interessante, ó. Você vai no livro de Jó, capítulo 14, versículo 13. Jó, capítulo 14, versículo 13. Deixa eu aumentar a tela aqui mais um pouquinho. Eu peço desculpas aí, porque a tela às vezes dá uma tremidinha, né? Jó 14, 13. Mas é para melhorar um pouquinho aqui a nossa visão também, né? Aqui Jó estava orando a Deus e disse, ó, tomara que me escondesses na sepultura. A palavra original aqui é Seol, tá? Será que Jó queria que Deus mandasse ele para o inferno para sofrer? Evidentemente que não. Então a palavra sepultura aqui se encaixou melhor, por quê? Porque ele queria, na verdade, um refrigério, né, para o seu sofrimento, né? E não aumentar seu sofrimento, tá bom? Veja outra passagem que a palavra Seol foi traduzida por sepultura também. Olha aqui, ó. É a mesma palavra. Agora vocês vão começar a ver as distorções, tá? Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Está aqui no centro do vídeo. Aliás, capítulo 9, versículo 10. Tudo que a tua mão, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, ou seja, no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aqui a palavra também é Seol, tá? Mas por que não colocaram inferno aqui no lugar, né? Você vai ver por quê. Porque se colocasse a palavra inferno aqui, daria a entender que não existe sofrimento no inferno, porque lá não tem atividades, não tem ciência, não tem sabedoria, não tem nada. Então aqui viram por bem traduzir por inferno a palavra Seol. Então agora você vai ver outro sentido que foi dado para a palavra Seol. Está aqui, ó. Salmo número 9, versículo 17. Olha só, é a mesma palavra que ocorre ali, nos dois textos anteriores. 9 e 17. Ó, os ímpios serão lançados no inferno. Aqui é a mesma palavra Seol que você viu em Jó e viu também em Eclesiastes. Mas aqui foi traduzida por inferno, né? Por quê? Porque soa, né? Soa que Deus vai condenar os ímpios em tal lugar. Mas é a mesma palavra sepultura. Então a palavra sepultura aqui para eles, entendeu? Não teria o efeito tão desejado como querem, né? Outra ocorrência que nós temos está em Jonas capítulo 2, versículo 2. Olha só. Jonas capítulo 2, versículo 2. Já está aqui, ó. Jonas 2, 2. Evidentemente que Jonas aqui tinha sido tragado, né? Engolido por um peixe gigante, né? E estava orando a Deus, né? Ele disse, ó, na minha angústia, veja que aqui existe a palavra sofrimento, ele estava angustiado. Clamei ao Senhor, que Jeová, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Por que colocar a palavra inferno? Porque existe uma certa associação com a angústia que Jonas estava tendo. Mas a questão, Jonas estava morto ou não? Não, Jonas estava vivo, né? De uma forma milagrosa, Jeová preservou ele vivo no ventre do peixe. Mas por que aqui foi colocado inferno e não foi colocado sepultura? Para tentar soar que existe uma certa angústia naquele lugar. Então o inferno seria o estômago do peixe? Evidentemente que não, né? Não tem lógica nenhuma. Então Jonas, na verdade, ele estava naquilo que poderia ser a sua sepultura, né? Se ele não fosse retirado dali, evidentemente, e o que aconteceu de forma milagrosa por Jeová, ali poderia ser a sua sepultura. Então fica muito claro que Seol e Hades são exatamente a mesma coisa. Eles representam a sepultura comum da humanidade. Aqui, por exemplo, Jonas poderia ter sido enterrado. Jó queria ir para a sepultura para descansar do seu sofrimento. E daí por diante. E o que vai ajudar você a entender que são a mesma coisa, não cabe aqui no vídeo, mas você pode ler o Salmo número 16, versículo 10,
e Atos 2, 27 e 31, você vai encontrar a palavra Seol no Salmo e a palavra Hades se aplicando a Jesus ali em Atos 2, 27 e 31, comprovando que são exatamente a mesma coisa, inclusive onde o próprio Jesus esteve. Então, o Seol não é destino dos ímpios, porque Jesus esteve lá. E nem o Hades também é o destino dos ímpios, porque Jesus esteve lá, ok?